João capítulo 3, versículo 16, nos diz assim a palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele em quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo da palavra de Deus é o versículo que melhor expressa a verdade, aleluia, acerca do projeto salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ênfase, melhor dizendo, deste versículo está na parte em que refere-se ao amor de Deus. A salvação eterna foi conquistada para o homem pelo grande amor de Deus para com a humanidade. Visto que diante da santidade de Deus, diante do pecado do homem que havia se distanciado de Deus, somente o grande amor de Deus para realmente salvar tudo que o homem, tudo que se havia perdido pelo pecado da humanidade. E o pecado gerou a morte, porque a palavra de Deus diz, glórias a Deus, aleluia, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação. Na verdade, a salvação é um dom de Deus, né? Foi o próprio Deus que resolveu projetar isso para o homem, já que o homem havia caído, havia sido destituído da glória de Deus e não tinha mais como homem alcançar o projeto de salvação. Assim sendo, Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós em sacrifício vivo pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. E a salvação, sendo a dádiva maior que Deus fez para o homem, é interessante que a gente vê na palavra de Deus que as multidões seguiam Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra, em sua peregrinação, mas poucos casos a gente vê em que as pessoas procuraram Jesus para saber acerca da salvação. Nós tivemos o caso do jovem rico, que ali se aproximou de Jesus, e quando se aproximou, ele: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus Cristo, conhecendo o coração, conhecendo aquele homem, ele dizia, aliás, ele disse: porque indagais acerca do que é bom, porque é bom só um, que é Deus. Então aí a gente vê que Jesus, ele já condena praticamente essa indagação e esse questionamento acerca do que é bom, porque na verdade bom somente Deus. Mas aí o que Jesus estava indagando ali era porque Jesus já conhecia aquele homem. E aí Jesus disse: obedecei os mandamentos. Jesus não mandou ele seguir religião. Observamos aí na palavra de Deus que Jesus poderia dizer, Jesus não mandou ele procurar uma igreja tal, uma igreja A, B, C ou D. Jesus mandou que ele cumprisse os mandamentos. E aí o homem disse: não, mas eu já tenho cumprido esses mandamentos desde criança. Era um homem religioso que conhecia os mandamentos, observava os mandamentos. Então Jesus vai e diz para aquele homem: então, vai, vende tudo quanto tem e me segue.
e ainda terás um tesouro no céu. Aquele homem se entristeceu, saiu, foi embora e não voltou para seguir Jesus. Possuía muitas riquezas, porque, na verdade, o amor dele estava na riqueza e não estava em Jesus. Então ele não tinha o mandamento, porque o mandamento maior, que era amar a Deus acima de todas as coisas, o amor dele estava nas riquezas. Outro caso de pessoas que procuraram Jesus para conversar acerca da salvação foi Nicodemos, que também era um doutor da lei, um homem sábio na lei, porém não entendia, não conseguiu entender Jesus. E Jesus, conversando, ele disse: olha, quem não nascer da árvore do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então, para se ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Não basta apenas seguir uma religião. Não basta apenas ser um doutor na lei, um mestre na lei. Não basta apenas ser uma autoridade religiosa de grande escalão. Mas é preciso ter um novo nascimento. Também não recebeu Jesus, não compreendeu Jesus, porque a pessoa, quando ela é nascida de Deus, através da sua fé, que é o que Jesus quer, que você creia, que você tenha fé, e através dessa fé você venha trazer para a sua vida a presença do Espírito Santo. Uma vida de gozo, uma vida de paz, uma vida de mansidão, uma vida de longanimidade, temperança, enfim, a transformação interior trazida pela presença do Espírito Santo do Senhor. Outro caso em que a pessoa resolveu buscar Jesus foi Zaqueu, publicano e homem rico. Os três eram ricos, 2 eram religiosos e um era publicano, pecador e também rico. Mais uma diferença entre eles. Zaqueu, ele subiu numa árvore para ver Jesus. E Zaqueu não era um homem religioso, era um homem publicano, ou seja, pecador, que não tinha religião, não fazia parte da lei dos judeus. Mas ele resolveu conhecer Jesus porque a sua alma estava carente. São essas pessoas, porque o próprio Jesus diz na sua palavra, ele chama os oprimidos, os cansados, aqueles que estão sobrecarregados, porque ele quer fazer parte da vida dessas pessoas, para transformar a vida dessas pessoas, para mudar a vida dessas pessoas. E ali Jesus manda Zaqueu descer da árvore, e ali ele diz que vai ter com ele lá na casa dele. Mas aí o que acontece? Aquelas pessoas da lei, os doutores da lei, os religiosos, ficavam criticando Jesus. Se soubesse que esse homem era um pecador, não iria ter na casa dele. Jesus veio para salvar os pecadores, Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Mas a compreensão dos doutores da lei é assim. Esse é o grande problema da religião, o grande problema das igrejas. Acham que as pessoas que estão nas igrejas, as pessoas que são religiosas, simplesmente por estarem ao lado de pessoas que não são da igreja, ali o pessoal fica com os olhos observando. Jesus não está olhando para isso, Jesus está olhando para o seu interior, se você é uma pessoa realmente que tem seu coração convertido a Deus pela sua fé. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, Zaqueu, dos 3 que procuraram, Zaqueu encontrou a salvação. E Zaqueu ali, ele disse, resolveu distribuir, restituir aqueles que ele tinha defraudado com 4 vezes mais, sem Jesus ter mandado. Jesus nem mandou fazer isso, e ele resolveu de seu coração fazer isso, porque ali a transformação alcançou a vida daquele homem. Então, observamos com atenção. A verdade as pessoas não querem ouvir. Quando você prega a verdade, você fica isolado, você fica só, porque as pessoas, eles não querem a verdade. É no âmbito da religião, é no âmbito da política, em qualquer âmbito. Quando você escolhe trilhar a linha da verdade, pregar a verdade, aí você fica isolado, você fica fora, porque as pessoas, a verdade, ela confronta
os valores imorais da nossa sociedade, e aí elas evidentemente que isolam essas pessoas. Mas o importante não é você ser isolado pela sociedade, mas sim você ser aprovado por Deus. Então, fique com esta palavra, que Deus nos abençoe. Estaremos voltando a qualquer momento aí com o nosso canal.